Olá, amigos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá ok? Nosso canal aí, começando agora, tá? Mas a gente tem aqui por objetivo esclarecer muitas dúvidas para vocês, principalmente aí no que tange a política e o que realmente está acontecendo, né? É inevitável nesse momento a gente não ter como falar desse último acontecimento aí, na qual envolveu o ex-ministro Sérgio Moro. E com esse acontecimento, o que a gente tem que aprender? Então, o objetivo deste vídeo hoje é justamente a gente tirar lições deste acontecimento, correto? Então, para isso, a gente vai voltar um pouquinho e vamos lá atrás, tá? O que aconteceu? A gente tinha então o nosso ministro, que foi o juiz aqui de Curitiba, aquele juiz que mudou a história, praticamente mudou a história do nosso país. Porque até então a gente estava acostumado aí a ver a farra com dinheiro público, corrupção, e nunca teve consequências. Mas a partir do momento que chegou no Sérgio Moro, a gente viu que ele começou a dar seguimento aí muito firme nas investigações, tá? O mérito não é só dele, claro, né? A gente teve o Ministério Público envolvido, Polícia Federal envolvida, mas enfim, o Sérgio Moro, até aquele momento, e nas investigações, ele teve a coragem necessária, sim. Tanto é que o que a gente assistiu? A gente viu donos de grandes empreiteiras, né? Políticos poderosos, inclusive um ex-presidente que foi condenado à prisão. Descobrimos escândalos estratosféricos, né? Uma corrupção que você nem imaginava. Quantia de bilhões e bilhões e bilhões. Chegou-se ao ponto de você observar que bilhão não chocava mais ninguém, tá? Um dia eu vi o excelentíssimo senhor jurista, Dr. Ives Gandra Martins, e ele fez um questionamento muito interessante, que era o seguinte: quanto que é 1 bilhão de segundos, tá? Um segundo, se a gente parar para analisar, não é nada, né? É rapidinho. Só que para você atingir 1 bilhão de segundos, são 32 anos necessários. Por aí que a gente tem que começar a acordar o tamanho do roubo e o tamanho da corrupção que estava no nosso país. Mas em todo aquele movimento que o Sérgio Moro estava fazendo ali, como juiz, ele também teve muito apoio popular. A gente lembra perfeitamente que teve nas greves dos caminhoneiros, em manifestação popular, você via a todo momento faixas com Força Moro, estamos com Moro, né? E ele também não adianta negar que foi com o apoio da população que ele também teve coragem, ele teve respaldo ali para conseguir aquelas condenações, né? Ele conseguiu muito e muito bem isso, ele nos livrou do PT, tá? O PT, sim, foi um partido maquiavélico que, olha, a gente está colhendo até hoje o que esses camaradas fizeram, né? E com isso, quando ele conseguiu essas condenações, ele basicamente se tornou aí um herói nacional, né? Infelizmente a gente sabe que o povo brasileiro é carente de heróis, tá? Porque também acredito que ele descobriu o poder que ele ainda tem. Mas enfim, o Sérgio Moro fez a parte dele e conseguiu. Agora no outro lado, tá? Lá atrás ainda, a gente tinha um candidato à presidência da República, deputado federal há 5 mandatos, 6 mandatos, não me lembro, o Jair Bolsonaro, né? Eu sei que há mais de 20 anos ele estava lá. E o deputado Jair Bolsonaro, ele nunca escondeu a sua vocação, tá? Ele era de direita, ele defendia bandeiras como patriotismo, como família, política antidrogas, ele é um cara é, totalmente contra o desarmamento que foi feito. Então o Bolsonaro, né, pró-família, isso aí foi uma das bandeiras muito fortes, né, do Bolsonaro. E há de se lembrar que isso antes de Sérgio Moro aparecer, quando o Lula estava na presidência, era um cara que ninguém ousava falar mal, né? Você via aí o Jair Bolsonaro, há vídeos na internet aí que mostra que ele falava dos planos do PT. O que aconteceu? Nós vemos um deputado que não havia corrupção, né? Ele nunca foi acusado de corrupção.
defendendo os mesmos valores que a maior parte da sociedade estava defendendo, com um apoio, sim, da população. Ele saiu a candidato e foi historicamente a eleição mais barata do Brasil. Por quê? Porque essa eleição foi realmente decidida de maneira popular. Essa eleição você pode acreditar que ela foi feita democraticamente, porque ela foi feita aqui, ó, nas redes. Pessoas colocavam, declaravam seu voto, né? E não fomos mais manipulados pela mídia tradicional. O que ocorre em todas as eleições era aquelas pesquisas fraudadas, né? Que você viu que o Bolsonaro malemar ganhava no primeiro turno, no segundo turno ele pedia para todo mundo, no começo das eleições ele tinha 3% de intenção de votos, 5% de intenção de votos, e no final ele foi eleito. Eu, pessoalmente, não acredito lá. Ele até comentou, mas isso está baixo, vamos aguardar mais para frente. Mas o Haddad não fez aqueles votos jamais. Essas urnas estão fraudadas. Eu tenho certeza disso. O Bolsonaro fez tranquilamente aí 75% dos votos, tá? Não há o que falar. Mas, depois de toda essa eleição, né? Todo o barulho que teve essa eleição, gente, vocês se lembram? O Bolsonaro chegou a tomar facada. Tentaram matar o Bolsonaro. Isso não é brincadeira. Você tenta matar o candidato à presidência da República com mais chances, porque até aquele momento ele era candidato, mas sim, ele tinha mais chances de ganhar a eleição. O cara vai lá, dá uma facada e. Não é? Na verdade, não, tá errado. Tem que saber realmente quem é isso aí. Mas aí, quando o Bolsonaro ganhou, pela primeira vez também na história desse país aqui, o que você viu? Que ele começou a montar um time de ministros, né, que não era indicado pelos partidos políticos, tá? Isso irrita muito político até hoje. Ele começou a montar um time de feras lá, tá? Então, o que aconteceu? Se você olhar, era natural que o Sérgio Moro fosse ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Não tinha como. Por quê? Porque o que a gente acreditava? A gente viu esse juiz aqui, né, colocando corrupto na cadeia, mudando a história do Brasil, enfim, né, era o herói aí. E o Bolsonaro lá na presidência, nossa, não adianta a gente se enganar, a gente ficou feliz com isso, nós adoramos, não é verdade? Sim, eu comemorei, falei, pô, legal. E aí, chegou lá, montou o seu time. Só que, se você parar para analisar, vamos lá, Paulo Guedes. Malha entrou, ele já encaminhou uma reforma da Previdência. Um exemplo, né? Então ele já veio, já sabia o que fazer, falou, não é preciso da reforma da Previdência, já foi falando com o povo, as pessoas sabendo que elas iam ser indiretamente prejudicadas, algumas até diretamente prejudicadas, né? Mas não, vamos arrumar, tem que arrumar o país, vamos doar cada um pouquinho. Legal. Você viu o ministro lá, o Tarcísio? Cara, esse cara tá asfaltando tudo. Tá entendendo? Você reparou que ele foi? Enfim, a Damares, no seu ministério lá, ela tá fazendo um excelente serviço, entre outros, todos eles. E o que estava mais quieto? Era justamente o Ministério da Justiça. Mas a gente não indagava nada. Por quê? Porque era o Sérgio Moro, né? A gente adorava o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, o que você imaginava? Bom, se ele não fez ainda, mas ele tá com alguma estratégia, ele tá pensando em alguma coisa, né? Ele malemar tentou mudar um pouquinho ali a lei os 10 crimes, o pacote, né? De anticorrupção. E foi lá no Senado um dia, foi ali na Câmara dos Deputados outra, escutou um pouquinho lá de ofensas, e todo mundo nessas ofensas foi para a rede defender ele, tá? Mas o que a gente tem que aprender a respeito disso? Que a gente tem que parar de se enganar. É verdade. A gente se enganou. Mas vamos começar a olhar como a gente teve sinal disso. É que a gente não quis ver, tá? Ó, vamos começar aqui, por exemplo. Vocês se lembram do auxílio moradia? Pois é, foi uma discussão muito forte que teve a respeito do auxílio moradia para os juízes. O que o Sérgio Moro fez na época? Ele morando em Curitiba, em apartamento próprio, trabalhando perto, né? Ele foi absolutamente
contra a retirada desse auxílio. Tá aí para quem quiser ver, tá? Ele, não, porque tem uma defasagem salarial, etc. Isso ajuda no salário. Aliás, não teve um juiz que eu me lembro. Se teve algum, me desculpe, mas até agora eu não me lembro. Mas o cara que tem uma biografia a zelar é um ponto aí que, né? Pô, olha, o ministro, né? O ex-ministro, quando juiz, ele abriu mão do seu auxílio moradia. Cara, ia dar um bom ponto para ele, né? Ele fez? Não, ele não fez. Depois, os petistas acusaram ele de várias coisas, a gente não levou em consideração, também não estou falando que petista tá certo, mas uma coisa que chamava a atenção era o quê? Era a foto dele com o Aécio Neves. A gente viu essa foto? Viu. Quis acreditar? E agora? Será que realmente essa foto com o Aécio Neves lá o que poderia dizer? Então vamos parar e pensar assim. Não, foi uma mera cordialidade. Eles estavam em um evento, o Aécio Neves estava nesse mesmo evento e foi cumprimentá-lo. Mas não se esqueçam daquele dia em que estava o Jair Bolsonaro, candidato, e ele no aeroporto, e ele desfez do Jair Bolsonaro. Depois ele alegou que não queria se envolver em política, etc. Mas se fosse por uma mera cordialidade, não custaria nada ele ir lá e também cumprimentar, não é verdade? Depois, a gente viu que ele é um cara desarmamentista. Isso, né, aconteceu agora no Ministério. Ele não era fim do Estatuto do Desarmamento, nada fez com isso, mas era o Sérgio Moro. A gente pensava, não, ele deve ter outras prioridades, né? Já no início do ministério dele, ele pegou e nomeou a Ilona Sabot. Para quem não sabe, essa mulher aí, ela é do Instituto Igarapé. Ela foi nomeada pelo Sérgio Moro para o Conselho Nacional de Política Criminal. Isso mesmo. Aí a galera veio na rede, na época, falou, ele não aguentou e saiu fora. Mas olha só, essa mulher aí, ela é completamente a favor da liberação de drogas, liberação de aborto, é tudo que é completamente oposta à agenda que todos nós defendemos. E ele tentou colocar ela lá. Se não bastasse isso, a gente viu que a esposa do ministro Sérgio Moro, ela deu uma entrevista e se declarou completamente a favor do aborto, tá? Olha, vai me desculpar, mas não é uma agenda que o Bolsonaro também defende e que os eleitores do Bolsonaro, tá? São contra isso daí também. E a gente também, poxa vida, né? Mas é o Sérgio Moro. Cara, olha como a gente errou. Vamos parar e ver? A gente tem que começar a enxergar que isso sirva de lição pra gente. Porque errar, todo mundo vai errar. Quer um exemplo clássico aqui para você? A Joyce Hanselman. Até o próprio professor Olavo de Carvalho acreditou naquela mulher. Vocês se lembram? Deu uma entrevista para ela. Ela pedia para ele falar sobre um determinado assunto. Ele, coitado, né, de um bom coração como sempre e de um vasto conhecimento, ele passava, falava. Olha aí, quem é a Joyce Hanselman, né? Como nós nos enganamos. Mas aí, estamos no meio, né, de uma crise econômica por culpa da pandemia, né? Eu não posso falar aqui no YouTube porque eles bloqueiam, você sabe disso, mas tenho certeza que todos sabem o que está acontecendo. O ministro Paulo Guedes estava fazendo o seu belo trabalho, mas isso aí veio e estorvou tudo. E, consequentemente a isso, a gente tem uma crise econômica aí a caminho. E estamos no meio de uma insegurança total, porque há muito tempo a gente não sabe o seguinte, o que vai ser daqui a um tempo. Porque você vê que esse lockdown inventado aí, depois eu vou fazer um vídeo sobre o absurdo desse lockdown, as medidas judiciais cabíveis, tá? Para você que de repente foi uma vítima aí, porque tem que colocar, não é assim que as coisas funcionam, tá? Ainda vivemos em uma democracia. Mas com tudo isso acontecendo, o ministro Sérgio Moro vai, né? Convoca uma coletiva de imprensa, foi o que ele fez, manda acusação gravíssima para o presidente,
sai fora da sua pasta no meio de tudo isso. Você está entendendo? Se ele fosse tão íntegro como ele acha, ele está vendo o que está acontecendo. Olha, o Bolsonaro, supostamente, lá vamos lá, ele deveria, como o juiz que ele foi, se ele tem as provas, o que ele deveria fazer? Vou esperar um pouquinho, vou baixar essa poeira aqui que está acontecendo no meu país, né? Porque eu posso agravar ela ainda mais. Segura só um pouquinho, vai lá, pega suas provas. Tá aqui, ó. Tem prova contra o presidente, ele cometeu tal crime. Assim. Aí tá. Não. Ele sai do jeito que saiu. E depois pega prints e manda lá no Jornal Nacional. Na Globo. A Globo que bateu nesse cara até. Ou ele já esqueceu do escândalo com os hackers? Bom, não sei se ele esqueceu e o que aconteceu. Mas, ó, o mais grave daqueles prints, você sabe o que eu fiquei absurdamente, assim, chocado? Vamos lá, eu quero que você raciocine comigo. Pelo menos no meu mundo aqui. Se uma pessoa vem, chega em mim e fala assim, ó, eu quero que você seja o padrinho do meu casamento. Eu não sou obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a aceitar, tá? Mas se a pessoa te escolhe, é porque ela tem um certo carinho por você, uma confiança em você, quer chamar para você de forma mais íntima participar de um momento tão importante na vida dela. O que o ministro fez? Aceitou. Foi padrinho de casamento lá da deputada federal, né, pelo estado de São Paulo. Eu não a conheço, tá? Mas eu acho que, olha, ela deve ter ficado coitada, que decepção dessa deputada, é a Carla Zambelli, né? Eu imagino como ela não deve ter ficado. Meus sentimentos a você, querida, porque que trairagem, né? Pegou uma. Porque o que acontece? Quando você aceita isso, o seu laço de amizade, né, ele se torna mais curto. Você se torna mais íntimo daquela família. Família e família se tornam mais íntimos, isso é natural, não é verdade? E aí ela, cheia de boa intenção, tentou uma conversa e o cara, do nada, não estou à venda. Ah, rapaz, toma vergonha na sua cara. Isso não se faz. Isso aí é ridículo, é horrível. Você traiu uma amizade. Aquela conversa que ela estava tendo com você não era deputada e ministro, tá? Era sua afilhada, era sua amiga. E olha o que você fez com ela. Horrível. Isso é ridículo. Com o presidente Jair Bolsonaro, você fez a mesma coisa, tá? Igualzinho, você traiu a confiança, porque o presidente confiou em você. Sim, é uma relação de confiança. Aí você vai e dá uma facada nas costas. Deixa eu te falar, Sérgio Moro. O Adélio, pelo menos, deu uma facada pela frente, cara. Você não, você foi um covarde e deu uma facada pelas costas. Isso não se faz, tá bom? Mas vamos lá, gente. Aprendendo essas lições aí, como eu disse, né? A gente viu sinais, sim, mas nós não quisemos acreditar. Que de hoje em diante a gente abra os nossos olhos, tá? Vamos ficar mais espertos, mais vigilantes. Faço votos aí que o nosso presidente, que continua eleito, foi eleito, tem que terminar sim o seu mandato. Não há crime ainda, tá? Escolha um excelente ministro na justiça, coloque alguém da Polícia Federal, né? Coloque alguém ali realmente para investigar os crimes. Vamos investigar, novo ministro, esses escândalos de corrupção que está a todo vapor, eu te garanto. E eles estão aproveitando esse, né, que tá com esse acontecimento aí, estão comprando tudo do jeito que quer e que não quer. A gente já está vendo coisas superfaturadas, né, contratos absurdos, que eu faço votos para que o senhor investigue e faça o papel daquela pessoa que nós mais confiou, não fez, tá ok? Gente, é isso aí, tá? Peço que você se inscreva aí no nosso canal. Eu vou colocar vários vídeos interessantes aqui. Quero fazer um vídeo agora explicando sobre como funciona as licitações, para que você possa ir, de repente, no seu município, onde você mora, ver como é que está agindo o seu prefeito e o seu governador nessa pandemia, tá bom? E todo dia a gente quer trazer uma novidade aqui para você,
E vamos juntos aí, né, aprender a acompanhar cada vez mais e melhor o cenário político no nosso país. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.